2025 já está acabando e você ainda segue no vermelho? Fique tranquilo que 2026 pode ser o seu ano da virada. O que eu vou te apresentar aqui hoje é um plano real, sem motivação vazia, e eu já te aviso, tá? Decisões que você tomar hoje pode mudar totalmente sua vida financeira. Quem sou eu para falar isso para você? Meu nome é André Felipe, eu sou o criador do método Reset Financeiro, método esse especializado em tirar pessoas do super endividamento, quitando dívidas rapidamente com até 95% de desconto. Sou consultor financeiro profissional, trabalho no mercado financeiro há mais de 10 anos, sou investidor profissional e criei esse canal aqui exclusivamente para conversar com você endividado e te mostrar tudo que está por trás das cortinas dos bancos. Eles não querem que você saiba, para que você se mantenha refém, pagando juros o resto da sua vida. Agora vamos para uma reflexão super rápida sobre o ano de 2025. Reflita sobre como o seu ano realmente foi financeiramente falando e como ele poderia ou deveria ter sido. Prometer só que você vai começar a economizar, ou que você vai mudar a sua vida financeira, ou que você vai tomar decisões melhores e que finalmente esse ano eu vou sair finalmente das dívidas, isso não resolve nada. Meta e objetivo, ela só funciona quando existe um plano. Somente falar para você mesmo que você vai fazer algo pode ser legal, pode dar uma motivação, mas motivação é vazia, ela tem data e hora para acabar. Nenhuma motivação resiste ao tempo, aos boletos chegando, às frustrações do dia a dia, às dores de cabeça que vão continuar acontecendo, aos imprevistos financeiros que nunca acabam. Então, está na hora de construir um plano, de analisar o que você fez e o que deveria ter feito para construir um passo a passo, um checklist e mudar de vez o seu comportamento financeiro durante o ano de 2026. Agora vamos para um balanço real sobre o ano de 2025. Analise lá do seu mês de janeiro até o seu mês de dezembro de 2025. Você terminou o ano com mais dinheiro e com a situação financeira mais confortável do que você começou? Ou ao contrário, você terminou o ano ainda mais preocupado, sem saber como gastar o dinheiro ali no final de ano, com todas as festas e os gastos extras que a gente sabe que tem no final de ano e com ainda mais dívida. Melhor ainda, como você entrou o ano de 2025 em comparação com como você entrou o ano de 2026? Mais preocupado, mais desesperado, com mais chances de chegar a um super endividamento, de ficar inadimplente? Se isso está acontecendo e se você consegue perceber essa análise, o seu futuro tende a ser mais caótico e mais difícil do que o seu presente, porque já é onde você projeta. Eu sei que a gente sempre fala pra gente mesmo, né? Agora vai ser melhor, as coisas vão melhorar, o cenário vai mudar. As coisas não melhoram, os cenários não mudam. Quem muda é você e o seu comportamento. E por consequência, aí sim as coisas podem mudar e as coisas podem melhorar. Mas enquanto você não fizer tudo totalmente diferente, é loucura você esperar resultados que não sejam iguais. Então, para já transformar de vez os seus resultados financeiros para o ano de 2026 e, se Deus quiser, para os próximos anos da sua vida, eu vou te dar aqui o primeiro passo que você tem que seguir, que é o diagnóstico financeiro. Dentro do seu diagnóstico financeiro, não pula essa etapa. As pessoas já querem ir direto para como que eu quito dívida, como que eu reestruturo financeiramente, como que eu negocio a dívida que eu tenho. Não. O primeiro passo precisa ser o diagnóstico, porque ele vai te dar um direcionamento de como você vai executar os passos seguintes, tá? Primeiro passo do diagnóstico, você tem que documentar entradas e saídas. Você precisa anotar isso para que você saiba exatamente qual é a sua média de renda mensal e a sua média de saídas mensais. André, mas eu já sei que se eu for olhar vai estar no negativo e tal. Não interessa, você precisa saber quanto está no negativo, criatura. Ou se está no positivo, quanto está no positivo. E não adianta você olhar isso somente de um mês isolado, porque naquele mês você pode ter tido uma receita não recorrente ou um gasto não recorrente. Então é bom você olhar no número maior de meses. Nada melhor do que um ano novo, ter uma esperança de resultados diferentes por ano, para que você sente a bunda na cadeira, um papel, caneta ou um Excel no seu computador e munido de extratos e faturas bancárias. André, mas como que eu vou saber quanto dinheiro saiu lá no julho de 2025? Meu amigo, o banco... Se vira. O banco tem absolutamente tudo isso documentado. Você vai lá, extrato, seleciona o mês, baixa esses extratos. Se possível, vai na papelaria, imprime esses extratos para ficar bem fácil, para você escrever, para você riscar, para ficar palpável. E as faturas do cartão de crédito também, para você compor ali e saber exatamente quanto entra e quanto sai de dinheiro. E, principalmente, identificar, que é o segundo passo, o seu saldo orçamentário. Quando você documentou média de entrada, média de saída, você vai ter noção de qual que é a sua média de saldo orçamentário. O que é saldo orçamentário? Que é quanto que fica na conta depois que o seu dinheiro entra e que você pagou todas as obrigações do mês. Esse saldo orçamentário é positivo? Se sim, quanto? Seu saldo orçamentário é negativo? Se sim, quanto ele fica negativo? Esta resposta, este número
tem que estar na ponta da sua língua absolutamente todos os meses, senão você não terá noção de que direção você precisa percorrer para sair da situação que você está ou para pegar a situação que você está e turbinar, melhorar ainda mais para o ano de 2026 e para os seus próximos anos também. Agora, feito a identificação do seu saldo orçamentário, caso o seu saldo tenha ficado negativo, ou seja, André, nos meses que eu analisei aqui, geralmente tem ficado negativo. Tem ficado negativo lá em R$1.000 por mês. Essa foi a média, tá? Então, o que você vai ter que identificar? Você vai ter que pegar todas as saídas e vai dividir em dois grupos. O primeiro grupo de despesas, água, luz, aluguel, alimentação no mercado, despesas que você precisa continuar pagando e contratar todo mês ou pagar todo mês para você continuar usufruindo. E o outro grupo das suas saídas totais, você vai colocar as dívidas, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamento. Então, primeiro você colocou receita e depois as saídas. Você vai pegar essas saídas, caso o seu saldo tenha sido negativo, e vai dividir as saídas em despesas e dívidas. Dentro de dívidas, caso o seu saldo esteja negativo, acredito que esteja, se você está nesse vídeo, muito provavelmente é o seu caso. E se você pegou essas despesas, essas dívidas totais, você vai dividir essas dívidas em 3 categorias, tá? Quais categorias são? Categoria de risco 1, risco 2 e risco 3. Categoria de risco 1, risco pessoal, que é algo que pode ferir a sua pessoa ou a dignidade da sua pessoa frente aos seus familiares ou à comunidade onde você vive. O que é uma dívida de risco 1 pessoal? Agiota, empréstimo com seu sogro, com sua sogra, empréstimo com parentes, com seu pai e sua mãe, com seu cônjuge, com seu cunhado. Essas são as dívidas de todas que você tem que trazer maior priorização nos pagamentos. Dívida de risco 2 são as dívidas de risco patrimonial, que são as dívidas que, caso você fique inadimplente com elas, durante 3, 4 meses ali, o banco, sem precisar mover um processo judicial, ele pode diretamente mandar uma ordem para o cartório e retomar aquele bem. Por exemplo, um financiamento de veículo, um financiamento de imóvel, um home equity, que é aquele empréstimo que você coloca a sua própria casa em garantia. Então, primeiro eu priorizo as dívidas de risco pessoal, ainda tendo orçamento suficiente, eu pago as dívidas de risco patrimonial. E as dívidas de risco 3, André? As dívidas de risco 3 são as chamadas dívidas com risco de crédito. Ou seja, o único risco que você corre ao não pagar essas dívidas, pelo menos em primeiro momento, segundo, terceiro momento, é ficar por um tempo determinado sem acesso ao crédito. Ainda tem como ter acesso ao crédito, mas no geral, sem acesso ao crédito ou com acesso restringido ao crédito. E a última coisa que você precisa nesse momento já lotado de dívida e já negativo é de mais crédito. Você precisa reestruturar, você precisa de método, não de contrair mais crédito para pegar outro empréstimo para pagar o que você já tem. Isso vai te fuder ainda mais, vai te jogar num bola de neve ainda maior do que você está hoje. Então, dessas 3, já que o meu saldo orçamentário tem ficado negativo e não dá para continuar o ano assim, você precisa dividir todas as suas dívidas em 3 categorias. Manter-se pagando como prioridade risco 1, o que sobrar risco 2 e o que sobrar risco 3. As de risco 3 são as dívidas resetáveis. São aquelas que, como o risco é muito maior para o banco do que para você, que a única coisa que o banco pode fazer é restringir seu acesso ao crédito, e ainda tem maneiras de você burlar isso, então o risco de não receber é maior para o banco do que para você o risco de não pagar. São nessas dívidas que a gente implementa o reset financeiro, a estratégia de reset de dívidas, que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Vou deixar algum card aqui, ou se você não identificar, vem aqui no meu canal que você vai ver, onde você pode quitar essas dívidas com risco de crédito com até 95% de desconto. A gente já quitou dívidas aqui de risco de crédito, dívida de cartão de crédito, por exemplo, ou empréstimo, por exemplo, de mais de 160 mil reais, a gente já quitou por 13, 14, 12. E outra, a gente utiliza a própria dívida para ajudar a levantar esses 10, 12, 13. Se você assistiu esses vídeos, assistiu os treinamentos e ainda assim você não sabe fazer, o que ajuda para te acompanhar nesse processo, para você ter 100% de êxito na hora de aplicar essa metodologia na sua vida e começar a fazer o dinheiro sobrar e construir reserva, o que você vai fazer? Você vai aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado que vai estar aqui, muito fácil, e lá vai ter um link de aplicação. É um mini questionário que você vai preencher, me contar um pouquinho de como está o seu cenário hoje e pelas suas respostas ali eu vou saber se eu consigo te ajudar ou como consigo te ajudar e vou te oferecer uma consultoria comigo ou com alguém do meu time de maneira 100% gratuita. Lá a gente vai mergulhar no seu cenário e montar um plano de ação. Você sai dessa reunião gratuita com um plano de ação para resolver a sua vida financeira e quitar suas dívidas com até 95% de desconto rapidamente. O último passo do diagnóstico é a construção da reserva, que nós chamamos de orçamento reverso. Ou seja, quando o seu salário cai, aquelas dívidas ali de risco de crédito que serão resetadas,
O dinheiro que iria para o pagamento daquelas dívidas tem que ser destinado para uma reserva financeira. Reserva essa que você não vai colocar embaixo do colchão. Vai colocar no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária, no aplicativo do banco que você tem, desde que não seja o mesmo banco onde você tem essas dívidas. E ali você vai fazer uma construção de reserva. André, da onde que vai sobrar dinheiro para eu fazer reserva dela? Não estou dando conta de pagar minhas dívidas. É por isso que o método Reset Financeiro é eficiente. O dinheiro que iria para as dívidas, de maneira intencional e temporária, ele vai ser destinado para uma construção de reserva. Ou seja, imediatamente você para de ser uma pessoa que só está pagando juros e passa a se tornar uma pessoa que recebe juros. Tá? Então isso é um passo muito importante. E ter reserva financeira é algo obrigatório para quem quer ter paz e estabilidade financeira. Não ter reserva financeira não é questão de se você vai se endividar um dia, mas questão de quando. Se você está curtindo esse vídeo, se o que eu estou te falando aqui está fazendo sentido para você, se eu estou falando para você a real aqui, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever nesse canal, vai tocar no sininho aqui para você não perder os próximos vídeos. Eu tenho certeza que eu vou trazer muito vídeo aqui que vai explodir sua cabeça, que vai colocar mais dinheiro no seu bolso e menos dinheiro no bolso dos bancos. E para você não perder esses vídeos, além de ativar o sininho, clica aqui no like, assim o YouTube sabe que esse vídeo é relevante para você e vai te mostrar mais conteúdos como esse aqui. Agora eu vou te contar rapidamente 5 metas financeiras que você precisa ter durante o seu ano de 2026 para que você tenha um ano radicalmente diferente dos outros anos que tem passado e você tem ficado ali patinando, correndo na roda dos ratos, sem conseguir sair do lugar, mesmo que você acelere mais, trabalhe mais e se dedique mais. Meta número 1 que você tem que ter, anote isso, coloque no lugar onde você consegue enxergar, zerar as suas dívidas, tá? Você precisa parar de pagar juros, não tem jeito, os juros travam a vida. Todo mundo vai lidar com juros nessa vida, tá? Você tem que decidir que tipo de pessoa você é. Existem as pessoas que vêm para esse mundo para pagar juros e existem as pessoas que vêm para esse mundo para receber juros. Todo mundo vai lidar com juros. Você quer ser a pessoa que paga ou você quer ser a pessoa que mais rápido de você começar a enriquecer, porque os juros param de trabalhar contra e começam a trabalhar ao seu favor. Então, zerar dívidas é a maneira mais rápida que você tem para enriquecer e crescer financeiramente, porque você transforma algo que era o seu inimigo, que trabalha contra, em algo que é o seu aliado e começa a trabalhar ao seu favor. Coloca como meta inicial zerar pelo menos 50% das suas dívidas até junho de 2026 ali, por exemplo. Se você está vendo esse vídeo antes ou depois, talvez já não seja tão aplicável para você, a depender de quando você está vendo ele. E coloca ali pelo menos como meta zerar 100% das suas dívidas até dezembro de 2026, para que você comece o ano de 2027 com outros objetivos e focado em outros passos que complementam a vida de quem quer enriquecer e quer alcançar a liberdade financeira um dia sem ficar preso ali na guilhotina do banco. Segunda meta que você precisa ter, construção de uma reserva de emergência. A reserva de emergência é a única coisa que vai evitar que você volte pro buraco. A única coisa. Ah não, André, mas se eu pagar minhas dívidas, eu juro que dessa vez vai ser diferente, tá? Por quê? Porque eu só vou gastar aquilo que eu puder. Eu vou olhar para minha conta e ver se eu tenho dinheiro ou não. Balela, historinha para boi dormir, mimimi. Não tem como. Se o seu filho adoece e não estava na sua conta, você não vai no dia primeiro colocar na sua previsão que meu filho vai adoecer e vai precisar de consulta e medicamento caro. Não tem como você prever isso. Você não vai colocar no dia primeiro na sua previsão do mês no seu orçamento que seu carro vai furar o pneu, que seu carro vai ter que trocar a junta do cabeçote, que o seu carro vai dar uma esbarradinha na garagem da sua casa e você tem que consertar, que uma pessoa te chamou para ir numa outra viagem que não tinha como você falar não, porque você ia ver um parente seu que você não via há muitos anos, que a sua casa ia ter goteira, ia ter que chamar um encanador, alguém para ver o problema no telhado. Não tem como prever. Então, a única maneira de não voltar ao endividamento é ter uma reserva financeira. Repito, se você não tem uma reserva financeira, você vai se endividar. Não é questão de se, mas questão de quando. Então, essa precisa ser uma das suas máximas metas aí para o ano de 2026 e para a sua vida inteira. Meta número 3, você precisa aprender a controlar os seus gastos. Como que você vai fazer isso? Você vai construir um orçamento simples, com a média que você tem de renda e colocar tudo que você tem de despesas ali em categorias, ver o quanto que eu posso gastar em cada uma dessas categorias a fim de não ferir e de não ultrapassar a minha renda. Só que a dica de ouro aqui, que parece besteira, mas não é. Só calcule o quanto você pode ir para cada uma das categorias de gastos, comprometendo no máximo 80% da sua renda. Se você ganha 10 mil reais, na hora de construir o orçamento, você coloca 500 ali, 1.000 para isso, 2.000 para aquilo, e na somatória total dá os mesmos 10 mil da sua renda, eu vou falar para você que esse orçamento nunca vai funcionar, essa conta nunca vai fechar. Comprometa com o teu orçamento no máximo 80% da tua renda, senão esquece, de 12 meses do ano, 11 você vai ficar fora do orçamento do planejado.
Como que eu sei, André? No final, se está indo o dinheiro para a categoria certa, eu estou gastando mais ou a menos que eu poderia gastar em cada uma dessas categorias. Hoje é muito fácil, né? Existe o primeiro método ali, que é o bunda na cadeira, e com extrato na mão e olha, anota isso. E existe o segundo método ali que é tão fácil quanto, que é mais fácil do que esse, na verdade. Você pode pegar um aplicativo aí de controle, como Organize, como Mobius, como Despesas, que eu gosto muito desse aplicativo Despesas. Você vai pagar aí uns 100, 150, 160 reais no ano e ele faz todos esses lançamentos para você. Via Open Finance, você conecta na sua conta e automaticamente vai estar lá onde o dinheiro foi, para quanto você pagou, qual categoria, ele já categoriza tudo para você. Você entra e olha lá onde é que o meu dinheiro foi, como o meu dinheiro saiu da conta, quanto entrou, ele documenta isso para você. Ah, André, mas o problema é que é 160 reais, tem algum gratuito? Quando eu recomendo, ó, vou abrir um coração para você aqui, tá? Quando eu recomendo para alguém baixar a porra do aplicativo para fazer o controle financeiro, e eu falo que é em torno de 100 reais no ano, e a pessoa pergunta se tem alguma gratuita, eu já sei que não vai funcionar bosta nenhum o planejamento dela. Porque não é o que ela está priorizando na vida dela. Porque eu tenho certeza que quando ela senta no boteco, ela gasta 200 reais. Quando ela vai fazer um churrasco na casa dela no final de semana, ouvindo um sambinha lá, ela gasta 300 reais. Quando ela vai comprar um presente para alguém, sei lá o que, ela gasta 400 reais. Quando a gente fala, cara, tá na hora de pegar todas essas tralhas erradas que você faz com a sua vida financeira, parar de pagar milhares de reais de juros ao ano na sua vida financeira. O primeiro passo, implementa o caralho de um sistema aqui que é 100 reais no ano. A pessoa já quer um de graça. Não porque não possa ter um de graça, mas isso já acusa qual é a mente dela. Aqui eu quero o mínimo possível. Aqui eu quero investir o mínimo possível. Tanto de tempo quanto de dinheiro. Para continuar gastando, a Deus dará por aqui. Então, enquanto a prioridade estiver na cerveja, na carne assada lá, e não tiver em melhorar a sua vida financeira, a cerveja e carne assada vai vai continuar te levando para o buraco. Meta número 4 que você precisa ter, aumentar a sua renda. Tem uma frase que eu falei uma vez no banco, com um funcionário meu, e há um tempo atrás, alguns meses atrás, ele mandou mensagem falando que essa frase ficou na mente dele para sempre, que direto ele pensa nessa frase, e eu nem reparei, na verdade, eu não dei muita ênfase quando eu falei essa frase, eu simplesmente falei, e ela marcou uma pessoa, chama Cássio, mora em Recife, e ele me mandou mensagem um tempo atrás falando dessa frase, me marcou, e quando eu entendi isso, eu entendi que estava na hora de mudar de emprego, sei lá o quê, que eu falei com ele que ganhar mais é uma decisão. É simplesmente uma decisão. Eu decido ganhar mais. Eu não vou decidir ganhar mais para ganhar mais amanhã, mas se eu decidir ganhar mais, eu vou moldando o meu tempo, o meu comportamento, o que eu vou fazendo, os meus conhecimentos e vou me transformando numa pessoa mais valiosa. Quando eu vou me transformando numa pessoa mais rara e mais valiosa, automaticamente as pessoas vão te pagando mais, seja onde você está ou seja onde você ainda não está. Então você tem que colocar como meta financeira aumentar a sua renda. Se o que você já ganha hoje não é suficiente para cobrir todas as suas despesas, o seu padrão de vida e etc., primeiro você tem que readequar o seu padrão, as suas despesas, e 2, para você poder recuperar esse padrão de vida um dia que você não pode ter mais agora, você tem que focar em ganhar cada vez mais dinheiro. Só que você não tem que focar somente em aumentar o seu salário. Isso não é uma consequência. Aumentar o seu pagamento é uma consequência. Você não consegue fazer um esforço aqui, meu salário cai maior no ano que vem. Meu salário cai maior no mês que vem. Não é por esforço. Você tem que se esforçar, não é para aumentar o seu pagamento. Você tem que se esforçar para se transformar numa pessoa que vale mais dinheiro. E assim você vai tendo para o curto, médio e longo prazo um aumento da sua renda. Não é agora para o mês seguinte, mas conforme os meses e os anos vão passando, você vai se transformando numa pessoa que vale mais dinheiro do mercado, que é mais valiosa do mercado que você atua e, consequentemente, você vai ganhando mais. Pergunta para você para saber se você está fazendo isso ou não, tá? Pega os últimos gastos que você teve acima de R$2.000. Todas as últimas coisas que você comprou acima de R$2.000. Seja videogame, computador, peça para o seu carro, não sei que caralho que for. Tudo que foi de mais de R$2.000, anota. Tudo. Qual dessas últimas compras acima de R$2.000 foi relacionada à educação, treinamento, desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional? Teve alguma das últimas 10 que você fez? Se não teve, é balela você falar que vou ganhar mais um dia, só se viu um milagre, um anjo bater na sua porta e te oferecer um salário maior. Se não, você não está construindo isso. E se acontecer também não é mérito seu. Seja intencional nas decisões de compra que você toma para você realmente se tornar uma pessoa mais valiosa. Meta número 5, tá? Ter educação financeira. Você tem que aprender sobre educação financeira, como que o mercado financeiro funciona. Só que é uma loucura, você passa a vida inteira no colégio aprendendo português, matemática, química, física, a maioria dessas coisas você não vai utilizar nunca na sua vida, Bhaskara, equação de segundo grau, poucas pessoas vão precisar utilizar isso durante a vida. Mas dinheiro
todo mundo vai precisar utilizar, seja o cara um professor de português, seja ele um escritor, se for um escritor, tá mais fudido ainda, que mais precisa de educação financeira, né? Porque o pouco que ganha ele tem que organizar. Físico, químico, todo mundo vai ter que lidar com dinheiro. O mercado financeiro, ele rege a vida de todos nós, quer você queira ou quer você não queira. Você precisa entender de educação financeira, então você precisa colocar na sua timeline coisas relacionadas à educação financeira. Se você abrir seu Instagram para mim agora, o seu YouTube para mim agora, e eu passar aqui, só aparecer Virgínia, Vini Júnior, dancinha, brincadeira, meme, nananã, eu já sei para onde você tá indo. E não é para um lugar muito legal não, tá? Então, mesmo que de maneira orgânica, fluida, não tô falando para você todo dia sentar 4 horas na cadeira e ficar estudando investimentos, educação financeira, planejamento financeiro, não. Compensa você investir tempo na sua área profissional. Não compensa você investir, se você tem que estar ganhando 5, 6 mil reais por mês, você não tem que ficar estudando investimentos o dia inteiro. Você pode até ler uma coisa ou outra, mas não é sobre aprender um pouco mais que vai te fazer ser uma pessoa mais rica. Você tem que concentrar o seu estudo em volume na sua área, no que você faz, no seu trabalho. É isso que vai te enriquecer mais rápido, tá? Só que você precisa, mesmo que de maneira orgânica, ver algo relacionado à educação financeira, a mercado financeiro, mesmo que seja quando aparecer um vídeo na sua timeline, um Reels, alguma coisa que aparecer no seu Instagram, precisa. E como que você faz isso? Treina o seu algoritmo. Como que você pode treinar o algoritmo do seu YouTube para falar mais com você sobre isso, para mostrar mais conteúdo sobre isso? Deixar o like aqui. Você já deixou o like aqui? Se fosse um vídeo de meme, você já tinha deixado o like, né? É lógico que o YouTube vai te entregar mais vídeos como esse. Deixa o like aqui e fala pro YouTube, ó, é esse tipo de conteúdo que eu quero começar a consumir. YouTube, é esse tipo de comportamento que eu quero começar a ter. Você vai continuar mostrando meme, você vai continuar mostrando brincadeira, mas eu quero ver mais conteúdos como esse. Não precisa ser o meu, não. Não precisa ser do meu canal, não. Mas ele entende que eu faço parte de um nicho, e ele vai pegar mais vídeos desse nicho e vai te mostrar. Como é que seja 2, 3 vezes por semana, naturalmente, você consumir esse tipo de conteúdo, vai entrando mais sobre isso na sua cabeça e você vai se transformando numa pessoa com conhecimentos que você não tem hoje. Então, tem essa meta também para o seu ano de 2026. Imagina comigo que 2026 é uma página em branco e tudo que vai ser escrito nessa história de 2026, nesta página em branco, vão ser decisões que você vai tomar a partir de ter assistido esse vídeo, anotado, colocou lá o que você precisa fazer, o que você vai deixar de fazer para que a sua história de 2026 seja totalmente diferente do que da história dos anos anteriores. Fica muito atento se você já ativou o sininho aqui nesse canal, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre como negociar suas dívidas no mês de janeiro, porque o mês de janeiro tem várias particularidades, receitas, IPVA, os bancos precisando abrir balanço novamente, porque é o começo de um novo trimestre, de um novo ano, como que eu negocio minhas dívidas em janeiro? Então, presta atenção, toca no sininho para você ter certeza que você vai assistir o próximo vídeo, eu tenho certeza que vai valer o seu like o próximo vídeo. Então, tchau, obrigado!